que todo palmeirense faz um para os outros, né? E para a gente também aqui na imprensa. Quando que o Scarpa vai estar liberado para jogar, para vestir a camisa do Palmeiras novamente? Tudo bem, presidente? Tudo bem, tudo bem. É uma satisfação falar com você. Olha, o caso do Scarpa está sendo administrado pelo Departamento Jurídico do Palmeiras, porém existe um problema que envolve o Scarpa e o Fluminense. É um problema jurídico que o Palmeiras acompanha, mas depende do andamento em que Fluminense e Scarpa estão tratando. Você quer complementar a pergunta? Não, eu acho que perguntar pro presidente. A pergunta é assim: presidente, é o senhor Mani, prazer falar com o senhor. Quando o senhor acha que a Justiça vai dar um parecer a respeito desse caso do Scarpa? Eu já emendo a pergunta que de fato eu queria fazer a respeito do processo da final do Campeonato Paulista, e parece que o TJD vai arquivar sem julgar. Não, e tem mais. O presidente do Palmeiras passa a ser réu. Exato. Então, porque o senhor falou Paulistinha no final do campeonato. O senhor agora é réu de um processo também, então, presidente? São duas perguntas, né, presidente? A respeito do Scarpa, qual é o posicionamento da Justiça em relação ao parecer final sobre esse caso, ou em primeira instância, e essa história da final do Campeonato Paulista? Em relação ao Scarpa, esperamos que o mais rápido possível seja tudo resolvido. O Palmeiras está dando suporte ao jogador. Estamos à disposição também do Fluminense para poder contribuir com o caso. Eu já falei com o presidente do Fluminense. O que depender do Palmeiras para ajudar a resolver a situação, nós estamos à disposição. E não tem uma data definida, mas esperamos que esteja o mais breve possível. E no caso da federação, presidente? Como é que é? No caso da federação, onde o senhor é réu e o Palmeiras protestou ao final do campeonato, continua com a empresa que fazendo o levantamento daquela final do campeonato. E a questão de o TJD estar arquivando um processo sem julgar. Sem julgar. Bom, o que o Palmeiras tem a dizer em relação a isso é que a forma com que o TJD vem atuando nesse caso é muito curiosa, muito curiosa. O tribunal não denunciou a interferência externa, o tribunal não denunciou os membros da arbitragem com inúmeras infrações, o uso de celular no gramado, o delegado da partida entrando em contato com a arbitragem, vários fatos que nós já aprovamos através de vídeos, com fotos. O tribunal encerrou o inquérito em 7 dias, anteciparam o encerramento do inquérito, com várias evidências e contradições. Isso é muito curioso. Tinham 15 dias para julgar, mais 15 dias de prorrogação, e agora eu fui denunciado e digo o seguinte: eu não irei à sessão de julgamento. A forma com que o tribunal vem atuando nesse caso, com total falta de interesse em apurar a verdade, não merece a minha presença no tribunal e não merece a minha deferência. Então, não irei no julgamento, não enviarei responsável advogado pelo caso, e o Palmeiras aguarda a decisão que eles acharem melhor, sem problema nenhum. Podem me julgar de acordo com a conveniência deles. O fato é que tudo que ocorreu na final do campeonato perdeu a credibilidade aquele jogo. Então, diminuiu a estatura, diminuiu a importância daquela final. E é por isso que eu falei Paulistinha e mantenho a posição. Aquilo que ocorreu naquele jogo perdeu a credibilidade. Mais do que isso, as pessoas não têm interesse em julgar. E o Palmeiras vai agora aguardar o julgamento do mérito. Nós pedimos a impugnação e não será surpresa se isso também não for nos apresentado e o Palmeiras continuar no caso. Vamos para a STJD. O meu compromisso é com o Palmeiras. O meu compromisso é com a camisa do Palmeiras, é com o nosso torcedor. Então nós vamos até as últimas consequências e vamos levar o caso ao STJD. Ô Galhoto, você não vai nem se defender no tribunal? Não vou me defender. Mas por quê? Você tem o direito de defesa.
Porque eu acho o seguinte, tudo que aconteceu nesse tribunal é muito curioso. Então, não merece a minha deferência. O presidente... É o Sormani, está falando, o Sormani de novo, presidente. Há a possibilidade do Palmeiras, inclusive, ir à corte arbitral na Suíça, em caso de derrota também no STJD, aqui no Rio de Janeiro? Sim, há a possibilidade. O caso é muito claro, o caso é evidente. Nós temos provas, tem muitas contradições, tem muitas evidências. É só existir boa vontade para apurar tudo o que aconteceu. Então, se for o caso, sim, o Palmeiras vai até a FIFA, sem dúvida. O Mano quer fazer uma pergunta para você também, Galhote. Diga lá, Mano. Boa tarde, presidente. Prazer falar contigo. Boa tarde. Com relação à postura do Palmeiras, todo mundo sabe, presidente, que infelizmente a justiça no Brasil ela demora demais para julgar certos casos e na esfera desportiva não é diferente. E quando a gente fala da Suíça também, em determinados momentos eles enrolam demais para definir algumas coisas que poderiam resolver muito rápido. Pensando que até o início do Campeonato Paulista do ano que vem, esse caso não tenha tido um desfecho, se de fato o Palmeiras apresentar essa queixa na FIFA, ou na Suíça, ou enfim. Qual que será a postura do Palmeiras para o Campeonato Paulista do ano que vem? O Palmeiras pensa em mandar uma equipe alternativa, uma equipe desfigurada, ou o Palmeiras participará com o que tem de melhor? Olha, essa é uma outra situação. Nós temos que primeiro aguardar, ver se nós conseguimos alguma solução. Algumas respostas, que o caso seja apurado. O ano que vem é uma outra situação, nós temos eleições no Palmeiras em novembro, pode ser que nós tenhamos outro presidente ou não, então é uma decisão que nós vamos tomar no início do ano que vem. O Flavinho quer fazer uma pergunta para o senhor também, presidente. Tudo bem, Claro. presidente? Boa tarde. Tudo bem, Flávio. Ontem nós passamos um tempão aqui falando, mudando um pouquinho de assunto, sobre o último jogo do Palmeiras nessa fase de grupos da Libertadores, que é um jogo que interessa diretamente ao Boca Juniors. E discutíamos aqui se seria o caso de o Palmeiras não se preocupar muito com o Boca, afinal de contas, o Boca é que se colocou nessa situação. E que se o Palmeiras optar por jogar com um time reserva, digamos assim, como fez ontem, poderia até ser sujeito a críticas, mas é um direito que o Palmeiras tem. Isso já está sendo discutido no clube, não? Não, o elenco do Palmeiras, Flávio, o elenco é muito forte, muito competitivo, e o Palmeiras pensa unicamente no nosso trabalho. Nós vamos a campo com a melhor equipe que estiver à disposição do Roger, para fazer o melhor possível e conseguir os 3 pontos. O nosso trabalho é focado no nosso crescimento. Então, obviamente que esse jogo terá impacto na classificação do grupo, mas nós temos que pensar única e exclusivamente com o Palmeiras. Presidente, Felipe Fassicani faz a pergunta agora para o senhor, presidente. Presidente, é uma honra conversar com o senhor. Eu tenho 2 questões. A primeira, em relação a toda essa ruptura, né, do Palmeiras com a Federação Paulista de Futebol, o senhor abre mão da premiação financeira e não só da premiação material da final do Campeonato Paulista por enquanto, né? O senhor abre mão daqueles pouco mais de R$1,5 milhão que o Palmeiras tem a receber, então já que o campeonato foi, entre aspas, completamente desqualificado por parte do Palmeiras. E uma outra questão, eu queria que o senhor respondesse a respeito das insinuações, né, das questões, todas elas irônicas por parte do presidente do Corinthians, André Sanches, em relação ao vestiário do Palmeiras que é rachado, a contratações que o Palmeiras tem feito para supervalorizar o mercado, abriu mão até, abriu valores e salários de alguns jogadores, enfim, queria que o senhor também respondesse a respeito desse assunto. Olá, Fassicani, é um prazer falar com você. Eu digo o seguinte, nós abrimos mão de troféu, nós abrimos mão de medalhas e é isso que representa o campeonato. Em relação à verba, o Palmeiras já tem direito desde que passou para a final do campeonato. O Palmeiras é o clube que mais gera receita à Federação Paulista. Então, se eu tenho direito, se o Palmeiras tem direito a um valor, esse valor eu quero que fique no clube. Porque eu vou fazer uso através do nosso plano de sócio do futuro, que são crianças carentes, que o Palmeiras vai trabalhar para trazer a arena. Então, eu prefiro que o dinheiro esteja conosco, nós vamos fazer um uso muito melhor, na minha avaliação, do que na federação. Em relação ao troféu,
E as medalhas podem ficar onde estão, não tem problema nenhum. O Palmeiras realmente entende que o campeonato está manchado, que o campeonato realmente foi jogado no lixo, porque houve interferência e você não pode ter um árbitro de vídeo particular para um lance. Ou você colocar a todos, que eu defendo, o Palmeiras é o primeiro a apoiar, ou para nenhum. Então, essa é a minha posição. E a outra pergunta? Em relação ao Andrés, né, a todas aquelas ironias que ele falou a respeito do Palmeiras na semana passada. Olha, eu não fiz nenhum comentário nesse caso, porque eu acho o seguinte, o Palmeiras não vai comentar palavras de pessoas que não vivem o dia a dia do clube, não têm informações suficientes, não sabem o que acontece no Palmeiras. Em segundo lugar, eu não acredito que um dirigente de outro clube faça algum comentário que o Palmeiras possa se beneficiar em algo. Então, não merece nenhum tipo de comentário da minha parte. Aproveito para dizer para o torcedor palmeirense que o trabalho que nós estamos fazendo de médio e longo prazo vai dar muitos frutos para a nossa torcida, com uma reestruturação financeira que nós fizemos, esportiva, administrativa, um trabalho com base sólida e que, com certeza, o futuro do Palmeiras será muito promissor. O presidente, é o Sormani de novo, queria fazer mais uma pergunta em relação a esse processo todo aí do Campeonato Paulista. Se por um acaso o Palmeiras for vencedor desse caso, o Palmeiras se daria por satisfeito em, entre aspas, né, desmoralizar a federação e tudo que aconteceu no Allianz Parque e não fazer questão nenhuma de ter mais uma partida, abrindo mão inclusive disso, ou não? O Palmeiras, no caso, vai querer um novo jogo, aceitaria dividir esse troféu? Como é que ficaria, presidente? Sormani, essa é uma outra situação. Nós estamos um passo antes. Nós queremos que o caso esteja julgado, que seja apurado. Porque, assim, é uma situação que cabe impugnação. Cabe impugnação. Ali foi feito um árbitro de vídeo para um lance. Ali é um erro de direito. O Palmeiras não pode admitir. É um erro de direito. Você quer abrir o árbitro de vídeo para a final do campeonato, para todos os jogos? Tudo bem. Agora, obviamente ali teve interferência. E as pessoas, e aí eu estou falando do tribunal, não tem nenhum interesse em julgar. Absolutamente nenhum. Mas o Palmeiras não vai parar. Nós vamos até o final. Em relação à sua pergunta, é uma outra situação. Primeiro, nós vamos querer que o caso seja apurado. Presidente, é uma curiosidade. Eu sei que não é isso que está em discussão, mas o senhor achou que foi pênalti? Não é isso que está em discussão. Eu sei, mas a curiosidade não é justamente por isso. Se a sua opinião foi pênalti ou não. Aquele é um lance que você pode analisar de diversas maneiras. Houve o contato na bola, mas também houve o contato no atleta. Agora, se nós discutirmos erros de fato, tem vários, inclusive na final do campeonato. Teve um empurrão no Keno também, que é um outro erro, é um outro pênalti que a gente podia estar discutindo. Deixa eu perguntar uma outra situação para você. São duas, na verdade é uma pergunta dividida em duas partes. A renovação do contrato do Jailson, se o Palmeiras vai fazer essa renovação de contrato, termina agora no final do ano. Ele já andou falando aí 2 ou 3 vezes a respeito dessa possibilidade, que ele quer ficar, que ele não vai largar o osso, enfim, que ele quer continuar no Palmeiras, se o Palmeiras vai renovar esse contrato. E a situação, uma situação que especialmente é vivida agora, que todo mundo fala, o Palmeiras vai contratar o Guerreiro, o Palmeiras vai contratar o Guerreiro. Essas duas situações, presidente. Uma existe e a outra é especulação. A situação do Jailson, a gente vai conversar com o Jailson sim, temos intenção que ele fique conosco, que ele continue conosco. E em relação ao Guerreiro, é especulação de mercado. Para terminar, eu vou colocar para você, Gagliotti, o que eu disse aqui. Porque se eu fosse presidente do Palmeiras, eu pegaria esse dinheiro que a federação depositou na conta do Palmeiras
eu daria para uma instituição de caridade, ou eu faria um trabalho que você disse que vai fazer, de trazer os jovens torcedores, aquelas crianças que não têm condições de ir ao Allianz Parque em uma partida, ou ver um treinamento, alguma coisa assim. Porque o troféu você não quer, as medalhas o Palmeiras também não quer, essa é a parte material. A parte financeira do caso, eu acho que deveria ser empregado de uma forma muito mais, assim, de mostrar que o Palmeiras está também aplicando esse dinheiro em benefício de outras pessoas. É só a minha posição, viu, presidente? E é exatamente isso que nós vamos fazer, Pascoal. Nós vamos investir no torcedor do futuro, que são crianças de periferia, que nós vamos levar ao Allianz Parque para assistir os jogos do Palmeiras. Tá certo. Alguém quer mais uma pergunta? Alguém tem mais alguma pergunta? O presidente, Sim. só uma coisinha. É time titular ou é time reserva contra o Júnior Barranquilla? Essa pergunta é para o Roger, não é para mim. Tá Então, bom. mas, presidente, o Palmeiras não pode... o senhor entende como legítimo, por exemplo, uma interferência do senhor ou do Alexandre Matos? Porque vocês estão administrando o clube como um todo. Vocês não estão pensando só naquele jogo. Vocês pensam, né, na temporada inteira. Fazer o maior número de pontos. Sim, ou poupar jogador, não sei. O senhor acha legítimo, por exemplo, num caso desse, o presidente, o diretor de futebol, discutirem com o treinador qual time que deve entrar em campo? Não, esse assunto, em primeiro lugar, ele é discutido no departamento de futebol, com o Roger, com os seus assistentes, o gerente de futebol Cícero e o Alexandre Matos. São eles que fazem o planejamento de toda a temporada, dos campeonatos. Depois, obviamente, eles me apresentam qual é a decisão e os motivos, e aí a gente debate, mas a princípio é o departamento de futebol que avalia e que faz a sugestão de todo o planejamento. Eu depois ratifico. Obrigado, presidente. Obrigado, Maurício Gagliotti, presidente do Palmeiras. É um grande prazer tê-lo aqui conosco. Obrigado, viu, presidente? Prazer foi meu, um abraço, estou à disposição de vocês. Obrigado pelos esclarecimentos, sempre importante ouvir, né, o presidente do Palmeiras aí no meio, depois dessa situação de final de campeonato, a gente tem a oportunidade de ouvi-lo aqui. E essa situação envolvendo também a fase decisiva da Libertadores da América, o presidente do Vasco está falando também.